O tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, As mudas crescem quando se desnudam. quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás. Sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios. Bom dia, gente. Evoluindo a cada lua, Bom dia, a cada Victor. sol. Se era certo ou se errei, Se sou súdito, se sou rei, somente atento a voz do tempo. Saber Feliz agosto. eu sou maior. E nesse mês, nossas lives, as nossas aulas serão de um tema muito importante, que é o nosso Pai, que é a nossa força. A nossa força de ir para o mundo. Vocês estão me ouvindo? O Pai é tão importante que eu estou aqui graças a isso. A nossa força de trabalhar está no Pai. E esse é um tema que eu vou explorar bastante com vocês aqui, porque é um dos temas que eu mais constelo. Indicação da esposa para assistir. Maravilhosa essa esposa, hein, Victor? Ai, essas mulheres, né, gente? Essas mulheres são muito solidárias, né? Autoconhecimento num casal é tudo, gente. É tudo. Parabéns, Victor, por você, pelo seu sim e pela sua esposa. Enquanto vocês vão entrando, eu vou explicar a força do Pai, né? Então hoje, para quem tá me acompanhando, eu tô fazendo uma série de lives, né? Que eu denominei Educação Sistêmica, pra gente mudar o nosso mindset, pra gente conseguir compreender de onde vêm os nossos conflitos. E os nossos conflitos, eles sempre vão existir. Mas a gente tem que ter recursos internos para a gente ultrapassar os nossos conflitos, porque ultrapassar no sentido de que não resistir a eles, né? Eles estão a serviço do nosso crescimento. Então, eu falei muito sobre mãe. Eu estou mãe, né? Eu sou uma mulher que é mãe, porque mãe é uma função, né? Não é a nossa característica, né, de mulher. Mãe é só uma função, nem todas as mulheres devem ser mãe, né? Nem recomendo. Mãe é uma função que nos consome muito. E eu só consigo estar aqui 10 horas da manhã numa segunda-feira graças ao meu masculino, né? O pai, né? Então eu vou falar bastante sobre isso. Antes de entrar, até entrei um pouco atrasada, meu filho se arrebentou, né? Caiu, bateu a cabeça. Tive que chamar o meu pai para nos ajudar, tirar ele daqui de casa, porque ele tá chorando. E, né, a gente tá no home office, aí fica mais difícil. Então a força, foi muito sistêmico, né? Porque eu falei, gente, olha que interessante, né? Eu contei com a ajuda do meu próprio pai para eu falar sobre pai. Então é lindo, gente. O caminhar do pai é maravilhoso, é independente se você conheceu o seu pai. O pai mora dentro da gente. Então, assim, o pai é um lugar, né? É uma constituição nossa, 50% do que somos. E na live passada, alguém me perguntou como que eu faço para ser pai e mãe, né? Esse é um grande erro, porque o pai é insubstituível. O pai, deixa quietinho o pai ali. Quando eu não tenho meu pai, né? Quando eu não conheci meu pai, é melhor que fique quietinho esse lugar do que a mãe intervir nesse lugar, que é o que a gente vai falar muito nesses longos dias que a gente falará sobre pai. As lives são sempre... Por enquanto, estão sempre sendo de segunda e sexta. Graças ao meu masculino, que o pai é o nosso masculino, eu tenho conseguido cumprir esse horário. Para mim, o horário é muito difícil, porque eu tenho 2 bebês. E eu atendo, dou curso, então é difícil. Mas assim, com a força do pai, eu tô conseguindo e espero continuar conseguindo. Então, minha gente,
nós falamos da mãe, e a mãe, ela é representada pela vida, né? A mãe dá a vida sobre o risco de morte, a mãe é o sucesso, o leitinho da mãe, né? Ele é o poder do dinheiro. E o pai, gente, o pai... Deixa eu diminuir a musiquinha aqui. O pai é tão pleno, porque olha... Quando a gente se reconhece no mundo espiritual, a gente se reconhece também o pai, né? Então o pai é algo maior, não é verdade? O pai é a nossa coronária, vem direto, né? Então o pai é o nosso sistema direto com o nosso Criador. É claro que essa energia é o pai, né? Celestial, né? Seja qual for a sua crença, algo maior. Por que é representado pelo homem, né? Porque é forte, né? Porque vem de uma autorização de cima. E quem nos coloca aqui na Terra é a mãe, que é a nossa autorização do nosso primeiro chakra, que é o chakra básico. Então é muito interessante a gente falar de pai em várias vertentes. Quem me acompanha sabe que eu não falo somente de constelações familiares, eu falo de outras coisas também. Eu compartilho os conhecimentos que eu tenho com vocês. Afinal, além de ser consteladora familiar, eu tô terminando uma especialização em biografia humana, de Laura Gutman, que é algo extremamente necessário e foi muito importante para minha história como mulher, como mãe, né? E também tenho outras experiências, sou mestrada em Direito da Personalidade, então estudei outras coisas e compartilho com vocês. Sou facilitadora de Círculo de Mulheres, por isso que eu falei dos chakras aí. Então, iniciando aqui o nosso estudo de pai, algo me chamou a atenção. Eu estava lendo esse livro aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Gente, esse livro aqui é um livro que mexeu muito comigo. É Um Lugar para os Excluídos, Bert Hellinger. Então, quem tem determinadas dores nos leva para esse lugar, né? De ser excluída, de ser rejeitada. E Bert Hellinger era uma pessoa dessas. E ele conta a sua história, né? E o pai dele, o Bert Hellinger, para quem não sabe, ele desenvolveu as constelações familiares através de várias outras técnicas que já existiam. Então ele foi ordenando, né? Conforme as suas experiências, suas vivências, ele foi ordenando as constelações, né? Então, até chegar no movimento que a gente tem hoje, né? Foram longas observações, percepções, experienciações. Porque o que nos move para ir para a vida não é o pai aqui, é o pai aqui. Então, isso aí é o que eu mais percebo. Eu recebo, né? Como eu sou professora de constelações familiares, toda turma tem alunos muito aplicados, não é verdade? Aqueles que leem todos os livros de Bert Hellinger e colocam as constelações aqui. E quando a gente vai experienciar o campo, quando a gente abre um campo de constelação familiar sendo bonecos ou sendo grupo, as pessoas têm muita dificuldade de nominar os seus sentimentos. O que você sente? A pessoa fica congelada. E ela não sabe, às vezes, o que ela sente, não é? Porque nós somos, muitas vezes, levados a entender o mundo cognitivo e entender muito pouco o mundo emocional. É esse o caminho do pai, para você entender o seu pai. Não se esquecendo que o seu pai tem suas dores e tem as dores dos pais e assim sucessivamente. Mas Bert Hellinger, ele fala do pai dele, nesse livro, ele conta que o pai dele era um homem extremamente rígido. Bert Hellinger era alemão, ele foi missionário, ficou 16 anos na África, fazendo missões, né? As missões que a gente conhece, né? De levar a palavra de Deus para comunidades que, né, menos abastadas. E ele conheceu lá algumas tribos, né? A tribo Zulu, sobretudo, que foi onde ele se desenvolveu mais nas suas percepções. Mas ele conta uma história que o pai dele era muito rígido. E ele foi para o seminário um tanto para fugir dessa rigidez toda, né? E
E quando ele estava em missão, ele percebeu que cada pessoa, ela está tentando fazer o seu melhor. E ele começou a perceber que se o pai dele não tivesse sido tão rígido e tão diferente daquilo que ele esperava naquele momento, ele não teria feito esse ir para a vida, se tornar missionário, se tornar o desenvolvedor das constelações familiares. Então, a dor dele de fugir do pai trouxe ele para essa grandiosidade que hoje eu tô aqui compartilhando com vocês. Porque na minha vida, tanto quanto a acadêmica, intelectual, eu nunca encontrei, continuo pesquisando, continuo fazendo outras formações, mas nunca encontrei algo que fizesse tanto sentido dentro do meu coração quanto as constelações familiares. Para mim não tem nada que faça mais sentido. Todas as questões que eu tenho, todas, absolutamente todas, eu coloco no meu campo para perceber onde está a minha alma frente àquele tema, né? Porque nós temos uma mente que mente para a gente o tempo todo. Nós temos uma mente que se prende a um discurso materno enganado sobre nosso pai o tempo todo falando com a gente. Então é muito imprescindível nós experienciarmos o campo realmente emocional do nosso pai. Quem é este homem dentro do meu coração? Essa semana eu considerei uma pessoa que ela pegou todas as dores da mãe dela e ela tem as dores do pai como se mulher do pai fosse traída, desonrada, maltratada, sendo que o pai foi neutro na vida dela, não foi ativo, mas não foi o homem que ela introjetou dentro dela, sabe? Então, isso é muito imprescindível, a gente entender quem é nosso pai dentro da nossa alma. Gente, quantas pessoas não conseguem ir para a vida, quantas pessoas não conseguem saber o que querem da vida, quantas pessoas não conseguem dar um passo em direção à realização do trabalho. O trabalho é pai. Trabalho é pai, profissão é pai. Se eu tô aqui e deixei meus 2 nenéns lá, é porque eu tenho um pai forte dentro de mim. Se eu consigo dar mamar para meus 2 filhos e depois sair da cama e estudar a madrugada fora, porque eu tenho um pai forte dentro de mim, isso é pai. Compreendem? Esse pai, independentemente da sua história, que eu sei que pode ter sido terrível, porque eu conheço as histórias de pai. Então, esse pai, não importa se ele é alcoólatra, se ele é abusador, se ele é assassino, ele é o único pai que você tem. Você não tem outro. Você tem uma força maior, que você até pode se apegar nisso, isso é muito bom para você. Mas esse homem terrestre que foi lá pontualmente furou o óvulo da sua mãe é um homem muito forte. Ele conseguiu a autorização daquele óvulo e ó, entrou lá e fez você. Esse é o cara. Então essa é a força que você tem dentro de você, a mesma força inicial. E por que muitos homens não conseguem ter filhos, né? Gente, esse é um tema também que eu constelo muito. E olha, gente, homens e mulheres, os homens têm muita dificuldade de conseguir fazer nenéns. Porque a força de fazer neném vem do pai, não é verdade? Então esse é o homem que eu vou conversar com você esse mês. Estou muito feliz. Calma, porque eu tenho muita coisa para falar e falarei em doses homeopáticas, porque o pai é a dor da nossa nação. Esta é a dor que clama pela bilateralidade política. Essa é a dor que clama, por favor, salve-me, senhores, né? Essa é a dor da nossa nação. Precisamos falar sobre pai. Meu Deus, meu pai me abandonou. Meu pai,
eu não sei quem é o meu pai, né? Como que eu vou lidar com isso? Tudo isso vamos falar. Por isso que eu já convido vocês para convidar os seus amigos, sobretudo aqueles que você sabe que não tem pai, que tem problema com o pai, que não consegue se realizar na profissão, que não consegue saber o que querem da vida, não sei se eu quero fazer uma faculdade disso, ou se eu quero fazer aquilo, ou se eu vou embora do país, o que eu vou fazer, né? Convidem essas pessoas para estar aqui, porque, gente, eu respondo a pergunta de vocês. Bom dia, não consigo falar esse nome, Estiago. Bom dia, professora. Olá, que gosto. Eduardo, tudo bem, gente? Olha, vários meninos por aqui. Então, eu vou ler o material que eu preparei para vocês, tá? Então, qual que é o caminho para o pai? Nós temos dois princípios dentro de nós, né? O modelo feminino, que surgiu com a nossa mãe, e o modelo masculino, que vem do nosso pai. Então, nós somos Yin e Yang. O que significa? Que nós temos a nossa força feminina e nós temos a nossa força masculina. O feminino é 50%, o masculino é 50%. Então, esse homem é o homem responsável pela sua energia masculina, por tudo que você se reconhece como ânimos, né? Ânimos é todo masculino que está dentro do nosso inconsciente. Nós temos o inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal. O nosso inconsciente coletivo é tudo que aconteceu com os homens da nossa família, que está introjetada nas profundezas das águas dessa lei sistêmica, que a gente não sabe qual é a informação, mas o tempo todo está nos governando através dos homens da nossa família. Isso está enrustido no nosso inconsciente coletivo. Porém, nós temos as informações do nosso pai também introjetado no nosso inconsciente pessoal desde a formação. Ou seja, desde quando houve a concepção, porque esse homem foi lá e no óvulo dessa mãe, que é a nossa mãe, e já imediatamente nos deu a força, porque quem fecunda o óvulo é o homem através da autorização materna. Gente, então por isso que esses pais são perfeitos. Percebam que ter filhos não é uma questão de querer, né? É uma questão de herança, uma questão de sucessão, uma questão de descendência, uma questão maior. Então, repito, como que a gente chegou até aqui, né? Algo maior, um plano maior nos autorizou com esta mãe, com este pai. Que jeito? Esta mãe tinha milhares de homens, mas ela se atraiu por este homem, e naquele dia que a gente foi feito, o óvulo que estava lá fechadinho, ele se abre para este homem, porque o óvulo fala: sim, eu te aceito como o meu homem, né? Ele aceita, e o homem, com a força que ele tem, vai lá e fecunda a força que vem do pai. Essa é a nossa força. Então, o princípio masculino, gente, nos dá movimento. Por que nos dá movimento? Porque o óvulo estava lá paradinho, sem fazer nada. Estava lá meditante, passivo, submisso, né? Esperando este homem fodão que vem tal. Então, o nosso movimento masculino é um movimento de ação. Se eu estou paralisado na vida e sequer consigo dar um passo, além do movimento interrompido, né? Porque nem todas as pessoas têm movimento interrompido, eu também tenho falta de ação mesmo, sabe? Ação do verbo de agir mesmo. Eu não consigo dar um passo porque eu não tenho força masculina. A força masculina é tão importante que, olha só, como que eu consigo dar essa aula, gente? Quem me faz ter um roteiro aqui é a minha força masculina. Porque se for pela minha força feminina, eu vou aqui ficar falando aquilo que tem dentro do meu coração. E eu não posso falar só o que tem dentro do meu coração, porque eu estou numa missão de ensiná-los educação sistêmica. Então eu preciso organizar o meu raciocínio. Quem faz isso? Meu ânimos. O masculino que habita dentro de mim. Então, gente, não tem essa, sabe? Vamos excluir os homens,
vamos no movimento feminista contra os homens. Não existe isso, não existe contra homens. Você não pode ir contra seu pai, né? Os homens representam seu pai. Então a gente precisa se organizar e entender que tanto o homem quanto a mulher são igualmente importantes na nossa vida, né? O pai é o masculino, a mãe é o feminino. Então o masculino nos leva a realizar ação. Compreende? Eu consigo realizar esta live, por exemplo, por causa do meu masculino. Eu tenho uma vontade real de fazer uma coisa, mas a realização é que me faz ir. Isso é masculino. Determinação me faz estar aqui mesmo com todas as forças maiores acontecendo ali do outro lado da porta. Agora, o que é mãe? Né? Mãe é aquilo que eu falei pra vocês, é passividade, é compaixão, é meditação, é acolhimento. Então, o homem e a mulher são perfeitos, porque eu não posso ser só ação, eu também tenho que ter a meditação, o equilíbrio perfeito, que a meditação é o equilíbrio perfeito entre homem e mulher. Mediar a ação entre homem e mulher é meditação. Por isso que a meditação é tão importante que no Netflix até tem um documentário falando, né, da cura das doenças através disso, porque é o equilíbrio. Ter só menino ou só menina tem a ver com a autorização do óvulo, excluir masculino, feminino? Não, Paulinha, o ter só menino tem a ver com o inconsciente coletivo familiar, tá? Claro, com certeza, os homens estão a serviço disso. Tem um porquê você ter só meninos, então cada família tem o seu porquê, né? Não tem assim um porquê geral, mas geralmente pode ser assim, por exemplo, mulheres muito fortes, mulheres muito autoritárias que prostraram o masculino, caçaram o masculino, castraram, eu queria falar essa palavra, não prostraram, castraram o masculino. Pode vir mais homens para que você dê o lugar desses homens, ou seja, as mulheres voltem para, né, o feminino e permita o masculino. Então são vários, tá? Tem vários porquês, tem que ver a sua família, né? Eu mesmo tenho, esse é o meu exemplo, porque eu mesmo tenho 2 meninos, mas isso também tem a ver com o pai dos meus meninos. Então assim, né? Quando você forma uma família, o porquê do sexo dos seus filhos tem a ver com os dois inconsciente coletivo, tá? Então, mães de meninos têm a oportunidade de trazer homens mais emocionalmente saudáveis, que eu percebo que está aí a chave da nossa evolução espiritual, né? Tudo bem? Isso. A força do masculino tem a ver com o pai, com certeza. Então, o masculino é a nossa primeira referência. É o pai. O nosso masculino vem do nosso pai. Eu não conheço meu masculino, como é que eu faço? O problema da gente não saber quem é o masculino é saber como a mãe, né? A mãe, ela se orientou e comunicou para você sobre este homem. Ou ela não comunicou nada. Então é melhor que a gente fique neutra do que a gente interferir e ser o tal de pai aí que não existe, né? Sou pai e mãe, isso é a maior falácia da natureza. Isso não existe. Só isso, não existe, né? Então o princípio feminino, ele nos acalma, ele é passivo, ele cuida, ele é intuitivo, ele contempla e ele medita. E o princípio masculino, gente? O princípio masculino, ele é tudo o que nos força a agir, a pensar, né? Quando eu encontro o feminino, encontro o feminino em você que medita e o seu masculino que faz... Enquanto o meu feminino, ele vai para ações mais passivas, o meu masculino é o que faz eu me mover. Então, assim, isso tem muito a ver com a nossa profissão, né? Que tipo de profissão você
você faz. Então, aqueles homens braçais, né, que vão pra roça, que constroem casas, tudo que é muito braçal é um masculino muito forte. E tudo que é muito passivo, o homem que faz um trabalho muito passivo, é um masculino, né, mais fraco no sentido de que posso estar sentado, mas produzindo, compreende? Então, tem o masculino que faz você se movimentar com o seu corpo e tem o masculino que faz você movimentar com o seu intelecto também, né? Então, o princípio masculino distorcido, eu posso ficar em atividades demais. Sou um viciado em trabalho, eu sou o tal do workaholic. Então, gente, workaholic não é bonito não, vocês ficam aí postando que estão trabalhando até 11 horas, eu fico aqui olhando que vocês estão... Desequilíbrio do masculino, tá bom? Só fica a dica aí, porque o workaholic é um desequilíbrio. Não tem equilíbrio nisso, não é verdade? Você trabalhar incansavelmente, isso já aconteceu comigo. Eu teve uma época que eu fazia mestrado, eu era síndica do meu prédio, eu era professora universitária de manhã e à noite, era consteladora, eu nem sei mais o que eu era. Eu me lembro que eu fazia um tratamento homeopático e quando eu contei pro meu médico o que estava acontecendo, ele falou assim pra mim: o que você não quer ver? Eu nunca vou me esquecer disso, né? Porque eu não queria ver, eu me movimentava, porque tinha uma dor latente ali que eu não queria ver ela. Então, eu tava fazendo o quê? Distorcendo o meu masculino, porque essa dor era na minha ferida emocional feminina. Então, olha que interessante. Workaholic, fica a dica, gente. A gente não tem que trabalhar demais, a gente tem que trabalhar necessariamente aquilo que faz com que eu atinja os resultados que eu quero. Às vezes eu quero produzir muito, às vezes eu quero produzir pouco. E se eu não tiver o tempo passivo do feminino para pensar numa estratégia boa para que de fato eu consiga atingir aqueles números que eu busco, não tem sentido algum, porque eu vou ficar trabalhando, e quem trabalha, aquele ditado, quem trabalha nem tem tempo de ganhar dinheiro, não é verdade? Porque excesso de atividade mental faz o quê? Faz que a gente não tenha pausa, a gente não reflete, a gente nem sequer percebe os caminhos errados que a gente está fazendo. Então esse é o masculino distorcido. O princípio feminino distorcido pode levar o quê? A uma depressão, a um excesso de passividade, uma paralisia e não se movimentar. Então percebam como os princípios eles são muito importantes, eles estarem em sintonia. Como que eu sintonizo de novo, gente, para quem está entrando agora? Como que eu sintonizo meu princípio feminino com meu princípio masculino? Mediar essas duas ações. Como que eu faço isso? Meditação. Tá? Não precisa necessariamente constelar. Meditação é maravilhoso. Então, esse workaholic, esse princípio distorcido, né? Eu tô distorcido no passivo ou estou distorcido no ativo, isso forma um círculo vicioso. Mulheres que trabalham demais, eles estão exageradas no princípio masculino, chega em casa e ainda tem atividade. O que acontece, gente, com essas mulheres? É você, amiga? Olha, presta atenção no que eu vou falar aqui, tá? Isso foi eu muito, mas muito. Eu fui essa pessoa total. E tenho que me cuidar para não ser ela. A mulher vai se distanciando do princípio natural da passividade. A mulher cai no exagero da... Aí ela tem um burnout, tem uma exaustão, né? Ela cai no princípio total da passividade, da exaustão, do pânico, burnout. Não parei quando eu precisava, então eu vou parar por uma patologia. Como que eu vi isso? Se somos mulheres, precisamos dar muito mais voz à nossa passividade. Se somos homens, precisamos dar muito mais voz nas nossas ações. Somos naturalmente homens ou naturalmente mulheres, mas ambos temos o masculino e o feminino. Então, assim, meninas, temos muitas mulheres, mas muito mulheres masculinas. Então, como é que eu faço para não me desenvolver mais no masculino e sim me desenvolver mais naquilo que eu estou orientada, né, no meu gênero, no meu corpo, né? Isso também vale, gente, para quem
não se encontra no corpo, né, com a alma de outro gênero, isso também vale, tá bom? Independe, tá? O que depende é como você se percebe. Como você se percebe? Você se percebe mulher? Então perceba o seguinte: se você se percebe mulher, você precisa dar mais voz, mais autoridade para esses sentimentos passivos, para esses sentimentos de compaixão, de aceitação, de fluidez. Se você se percebe homem, você precisa dar mais voz ao movimento, à realização, à ação, à mente, tá? Porque é assim que a gente se desenvolve. E quando eu sou mulher e eu me desenvolvo no feminino, dica, quando eu sou mulher e eu me desenvolvo no feminino, eu posso então autorizar que um homem entre na minha vida. Mas se eu sou uma mulher e me desenvolvo no masculino, a minha força está na força direita, eu sou muito mais masculina do que feminino, como que este homem vai entrar? Que tipo de homem vai entrar na minha vida? Ou tem que ser um cara com um pinto maior que o meu, né? Porque, gente, isso daqui é masculinidade. Quando eu falo pinto, é simbólico no sentido de espada, tá? Eu não estou falando só para adultos aqui, então vamos lá, tá? Sem desmerecimento do órgão, tá bom? Isso é um símbolo mesmo. Quando eu estou muito masculina, eu tô com a minha espada aqui, para entrar o outro homem, ou ele tem que ter uma espada muito grande, ou seja, uma força masculina muito forte, ou ele vai ser a fêmea do relacionamento, não é verdade? Por quê? Como é que vai fazer? Vai gladiar ali? Entende? Então, essas aí são as origens das violências também. Então, como está na sua vida o equilíbrio dessas duas forças? Nascemos em família com padrões institucionalizados. Às vezes, um passivo é ativo e o ativo é passivo. É o caso da sua família? Percebam, gente, ó, como que é a sua família? A sua mãe é a mulher e seu pai é o homem? Ou a sua mãe está introjetada com a energia do ânimos, ou seja, introjetada com a energia do masculino, e a sua mãe com a energia do masculino e o seu pai passivo. Ele que é a emoção de compaixão, de aceitação, de fluidez, não é? Percebam isso, tudo bem? Quando eu percebo o padrão da minha família, é mais fácil conseguir equilibrar as distorções. Então, gente, quem são os homens da sua família? Vamos lá. Eu sou, né, eu aqui representando vocês. Tenho um pai, eu tenho uma mãe. Aí o meu pai tem o pai dele e a mãe dele. E os meus avós têm os meus bisavós, certo? E a minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe tem os pais dela, que são os meus avós. E os meus bisavós. Então, quem foram essas mulheres? Quem foram esses homens? Eles trabalharam em quê? Como era o relacionamento amoroso? A minha avó mandava no meu avô mandava na minha avó, ou eles se respeitavam? Com que eles trabalhavam? Como eles morreram? Morreram do coração, por exemplo? Morrer do coração é uma morte de sentimento, compreende? O coração é o órgão do sentimento. Então, é muito importante a gente entender a nossa força, de onde ela vem, porque quando eu conheço a história, como ela foi escrita, isso me autoriza mais ainda. Eu pego a força, mas eu não sei quem é o meu pai, né? Muitos casos eu atendo assim, eu não sei quem é o meu pai. Você não sabe conscientemente quem é seu pai, mas a sua alma sabe quem é seu pai. Então, olhe pro espelho e comece a perceber quem é o seu pai. Ele tá aí, gente, ó. Ele tá aí, entende? Olhe pra ele tá aí dentro de você. Por que ele tá aí dentro de você? Porque este homem era o espermatozoide fodão, que, ó, conseguiu romper aquelas paredes difíceis daquele óvulo e fez você. Ele é um homem certo, ele é o seu pai, o único que você tem. Você não vai ter outro nunca. Mesmo que você for adotado, e o sistema dos adotados, eu sempre digo que é um sistema de multiplicação.
Ao invés de você ficar na falta, perceba que você tem força pra caramba, que além de você ter o pai que autorizou lá de cima, ainda você tem o pai que falou, não, você é meu agora, eu quero você pra mim. Entende? Então, ao invés de a gente ficar na falta, vamos olhar de outra maneira, gente. Vamos pegar a força e ir pra vida. Isso não é maquiar a vida. Isso não é ser positividade tóxica. Isso é escolher a melhor versão das nossas dores, das nossas histórias. A gente escolhe a nossa versão e a gente tem o discurso da versão que a gente quer. Então você tem esse discurso. E o problema dos pais estão no discurso materno enganado. Porque se o homem vai embora da minha vida e eu me sentir abandonado, as chances de eu falar para os meus filhos que este homem abandonou eles é muito alta. Mas o homem, gente, ele não tem vínculo simbiótico com os filhos. O homem, ele se vincula com os filhos através da mulher. Isso aqui é um peso para a mulher, isso daqui. Isso é fato, né? Então nós temos aí um caminho maior, digamos assim, porque a gente precisa separar a mulher abandonada por esse homem da mãe que precisa autorizar esses filhos a buscar este pai, ainda mais se este pai quer estar com esses filhos. Vejam que são duas mulheres aqui que se separam. Eu sou uma mulher e eu sou uma função mãe. Eu não sou a mãe, só a mãe. Quando um homem abandona, ou que ele vai embora, ou que se separa, ele se separa da mulher. Mas a mãe sofrida, né, mistura tudo e faz um discurso materno, às vezes enganado, é muito machuca muito as crianças. Então, daí alienações parentais, que a gente vai falar numa aula só disso. Tudo bem, gente? Reflexões bom para lidar com cada um e administrar. Me fala seu nome, eu não consigo falar o seu nome. Estiago, é isso? Se eu sou psicóloga, não, Estiago, eu não sou psicóloga. Eu sou especialista em resoluções de conflitos, eu tenho mestrado em Direito da Personalidade, eu sou professora de constelação familiar, sou consteladora familiar há quase 10 anos, tenho várias formações. Então eu falo dessa minha experiência como consteladora familiar. Psicóloga mexe com a psique. Aqui a gente estuda mais a alma, o espírito. Compreende? É um lugar. Então, a constelação familiar, ela entende onde você tá perante a sua família. Então, por exemplo, às vezes a gente vai fazer uma constelação de trabalho e você ainda está em busca do seu pai. Isso não é psique, sabe? É onde você está na sua alma. Então, a constelação, ela não briga com a psicologia nesse sentido, tá bom? Se puder falar um pouquinho da positividade tóxica. Olha, hoje eu não vou conseguir falar, Dani, né? Porque, mas só para você entender, né? A positividade tóxica é uma infantilidade, que eu fico maquiando as coisas. Por exemplo, às vezes eu escuto isso, acho que a gente tem que dar conta de tudo, porque a vida as crianças são pequenas agora, nananana, coisas assim, tipo, a vida é linda, e não é, sabe? A gente tem as nossas dores, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem as nossas vulnerabilidades. Então, o cenário, positividade tóxica é quando você maqueia um cenário, quando você coloca flor num cenário que só tem flores mortas, compreende? É quando você tem um casamento que é tóxico e você fica em busca, às vezes,
da família margarina, de você, sei lá, acreditar no impossível, né? Os fatos são reais e você fica maquiando, você fica se iludindo, você precisa tirar Maia dos nossos olhos, né? Dos vossos olhos, todos nós precisamos tirar Maia, que é o véu da ilusão. Então, a positividade tóxica é a gente ficar colocando muito aparatos onde não tem, compreende? Então, assim, uma coisa é você saber o seu cenário, saber suas dores. Meu pai foi embora. Meu pai foi embora, isso é fato. Agora, eu posso escolher. Meu pai foi embora e ele foi embora e ele tem os problemas dele com a minha mãe. Minha mãe teve os problemas dele e teve ali um problema que eu não consegui intervir. E agora que eu tô adulto, por que eu não vou até o meu pai? Porque eu reclamo a vida inteira que meu pai não veio até mim, mas eu cresço, eu posso ir até meu pai, eu também não vou. Então, entende? Então, assim, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. Tá bom, seu pai, poxa, seu pai não teve pai, seu pai passou fome, vamos supor. Mas a sua realidade não é essa e você também não vai. Entende? Então, assim, gente, vamos tirar esses estigmas de só uma pessoa é culpada por tudo, porque não é assim. Todos temos a nossa parte de responsabilidade. Todos temos a nossa parte de responsabilidade, não é verdade? Existem casos extremos, lógico, claro. O que a gente faz com esses casos extremos? A gente precisa se trabalhar mais, mas não dá pra gente ficar no vitimismo, porque isso não realiza. A menos que você queira, você tem essa possibilidade. Mas se você quer ser uma pessoa determinada, uma pessoa realizada, é pra você que eu tô falando. Não é pra quem quer ficar chorando e ainda tá na sua dor. E eu respeito, porque eu fiquei muito tempo na minha dor e eu precisei e precisa ficar. Mas a gente fica sim na dor, só que dá um tempo pra essa dor. Chegou aquele tempo, bora. Sacode a poeira, não vai dar pra ficar aí a vida inteira, porque a vida passa, gente, num estralo. E aí? E a sua realização profissional? E a sua missão no mundo? O seu propósito? O que você vai deixar pros seus descendentes? Para que então ter filho? Melhor nem ter. Se você nem consegue ainda se realizar, compreende isso? Essa é a herança. Por que as pessoas brigam tanto por herança? Porque herança é vida. Vida realizada. Se o meu avô tem herança, porque ele trabalhou muito, porque ele honrou muito o pai dele. Meu bisavô teve 17 filhos. E meu avô trabalhou muito. Aí ele tem todos os bens. O que significa esses bens? Vida trabalhada. Essa é a verdadeira herança. Esta é a verdadeira herança. Qual que é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos? Realização profissional. Realização como seres humanos. Realização em todos os sentidos. Se realizar, ir para o mundo. O pai é mundo. O pai é vida. Não no sentido de ganhar a vida, de realizar a vida, de ir para o mundo, de dar passos, de se movimentar. Compreendem? E esses grandes homens, assim, que a gente sabe, que estão na Forbes, muitos não têm pai. Como é que eles conseguem fazer isso? Né? Eles tiveram uma mãe que não interviram no pai, porque para tudo é neutro. Então, se eu não degladio o pai, o filho tem a força do pai, gente. Agora, o problema é a alienação, né? Que nós vamos falar numa próxima aula, tudo bem? Como seus avós eram, então eu estava falando sobre isso. Pois se os homens não estão no ativo, você vai percebendo isso. Você terá que desenvolver esse ativo mais equilibrado, né? Então, muitos homens na família podem estar no passivo, então está em desequilíbrio do yin e do yang. Como eu vou tomar o pai que está em distorção? Como eu vou tomar uma mãe que está na distorção do feminino? Às vezes, temos uma mãe muito mais masculinizada e um pai muito mais feminado, no feminino. A bola está com você. Uma hora eu vou ler aqui o poema da bola dourada. A bola está com você e só cabe agora você equilibrar. Como? Primeiro, saber
o material que você precisa. A bola está com você e qual é o material que você precisa? Algum homem da família pode ter falido, pode ter sido abusado, pode ter sido maltratado e desonrado. Qual é a história do masculino que se conta no livro da sua ancestralidade? Nós não somos separados do bando da nossa família, somos influenciados. Então é muito importante eu entender, financeiramente falando, gente, para realização profissional é imprescindível essa pergunta. Algum homem foi desonrado na sua profissão? Algum homem foi desonrado na herança que recebeu? Né? Onde que está o desequilíbrio do masculino na sua família? Por que as mulheres foram para o masculino? Mulheres muito fortes que vão para o masculino, elas vão porque falta o homem. Onde está a raiz? Então, vejam, não necessariamente eu preciso fazer uma constelação, mas é sim, com certeza precisa. Importante você saber na tua alma onde você está perante essa família. Mas conhecer a história da sua família é imprescindível para que você entenda onde está. Você vai fazer uma investigação e ver aonde que está ali a desordem do equilíbrio do masculino e do feminino. Porque, repito, o homem é realização, é determinação, é movimento. A mulher é passividade, é compaixão. A mulher, ela não saía na guerra armada. Ela tinha a sua parte da guerra, que era estar em casa, cuidando, zelando pelas coisas, enquanto este homem fazia esse movimento. Não existe menos ou mais. Não existe um ser melhor. Porque olha só, nas datas comemorativas, a gente sabe que só existem essas comemorações porque as mulheres que fazem essa parte, as mulheres que dão a vida. Então todos são muito importantes na sua grandeza e na sua parte igualitária. Homens e mulheres são iguais perante a criação da vida. Homens e mulheres são iguais na relação de relacionamento amoroso. Eu preciso de 50% do homem e 50% da mulher para que uma vida seja criada. Ainda é assim, né? Ainda a gente não está naquele livro Admirável Mundo Novo, por exemplo, se vocês já leram Admirável Mundo Novo, que criam crianças a partir das incubadoras, né? E tem toda um clã lá, e no livro se passa a diversidade dos clãs, e é isso que somos, né? O livro é muito, muito interessante para quem quiser ler. Quando eu dava aula de Direito Constitucional, esse livro era imprescindível para as minhas turmas, para a gente entender o quanto que essas características, mesmo a gente não tendo incubadora, às vezes a gente acha que é filho de uma incubadora, né? Quando a gente não conhece o pai ou quando a gente não conhece a mãe. Tudo bem, gente? Muito importante a gente não confundir passividade com submissão. Isso é muito, muito importante. Passividade é algo genuíno feminino, tá? É a minha origem como princípio do meu ânima, que é onde está instalado a minha versão de todo feminino que veio antes, né? Então, passividade é originária, é oriundo de eu ser fêmea, de eu ser fluidez, de eu ser a dona da criação, nesse sentido. Agora, a ação de impulsividade, compulsão e abusividade também são distúrbios, distorções desse feminino, tá? E do masculino. Filhinhos do papai, filhinhos da mamãe. Já ouviram esse estereótipo, né? Esse rótulo? Ah, esse menino é um filhinho da mamãe, ou é criado com a avó. Né? A gente tem, os meninos, eles têm muitos estereótipos.
Também tem um documentário na Netflix que trata disso, que eu não me lembro o nome, mas é fantástico, assim, a dor latente dos homens. Então os homens não podem sentir, não podem ter sentimento, não podem expressar sentimento. Existe toda uma crença que o homem tem que ser o fodão, de muita... da gente se distanciar, né? E gente entender, a gente como quando o homem, né? O homem entender que ele tem que negar o feminino que habita dentro dele, né? Então o homem também tem o feminino, gente, e os homens abusadores, sobretudo, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Os homens muito violentos, homens que são abusadores, porque com certeza existem abusadores nessa família. São homens, e gente, abusador não é só abusador sexual, sabe? Abusar da mulher é uma questão de você utilizar a sua força masculina em desproporção à feminina. Então, assim, eu posso ser um abusador emocional, né? Violento, né? Fisicamente, violento nas palavras, violento emocionalmente, manipulador, enfim. Esses homens, eles estão com a parte feminina em desequilíbrio. Estes homens têm problema com a mãe. Eu olho para minha mulher assim, projetando o que de fato eu não vejo e não aceito e não tomei da minha mãe. Então, os homens que atacam mulheres são homens que estão em desequilíbrio com o seu feminino. Compreendem? Por isso que o caminho, nem jamais excluir, o caminho é o equilíbrio. Então, olhar para esses homens que são ainda muito infantis, que estão ainda muito na dor, e entender o que aconteceu com essa relação com essa mãe, né? E às vezes vem do pai isso também. Homem não pode chorar. Homem não pode fazer isso. Homem não pode mostrar sentimentos. Então, uma linhagem de homens rígidos, com o masculino distorcido, porque isso tem a ver com o desequilíbrio do feminino, o masculino muito distorcido necessariamente, gente. Eu sou 50% os dois. Se eu vou mais para um, eu necessariamente estou me distanciando do outro, compreendem? Então, se eu tenho um masculino muito distorcido, eu tenho problema com o feminino, né? Por isso que tanto faz as pessoas dizerem que o lado direito, né, para Bert Hellinger, nas constelações familiares, o lado direito representa o homem, é o pai. Mas para Cristina Cairo, por exemplo, o lado direito representa o feminino, mas é um problema com o feminino. E de fato, o problema com o pai é um problema com o feminino, então tudo bem. É a mesma coisa. Por isso tem que saber analisar. Compreende? É a mesma coisa entre aspas, não é a mesma coisa, mas no fundo lá vai dar igual, porque quando eu tenho problema com o masculino, necessariamente tem um distúrbio com o feminino. Dá pra entender o que eu tô falando? Vocês estão me entendendo? Podem dizer aqui, gente, se vocês não estiverem entendendo. É meio complexo, né? Então, as meninas nascem na esfera da mãe e se a mãe permite, elas saem da esfera da mãe e vão para a esfera do pai. Aqui eu vou começar a falar algo que vai dar uma puxadinha aí. Não vou falar não, porque já vou parar por aqui. Agora que eu vi o horário. Quando minha mãe veio muito forte sobre mim, dando ordens e exigindo que eu faça a vontade dela, meu lado esquerdo do corpo dói. Dói muito, ataca o ciático, a coluna seria meu lado masculino fraco, quando minha mãe vem muito forte sobre mim. Quando a sua mãe faz isso, ela está projetando em você o que ela quer que você seja, ou seja, ela não está te permitindo existir, tá? Isso tem tudo a ver com a mãe, sim. A sua mãe não tá te permitindo existir. Quando a minha mãe exige que eu seja uma pessoa que ela quer, ela não está me permitindo existir. Pode ser que naquele momento eu estou parecendo meu pai. Compreende? Pode ser, Letícia, que naquele momento
você está fazendo algo diferente e ela não te autoriza o diferente, porque ela tem problema com o pai dela. Quando uma mãe não autoriza o diferente, exemplo, você escolhe um parceiro e o parceiro não é como ela, não tem os valores dela, não tem a religião dela, ela não aceita o diferente. Quem que ela não aceita? Né? Possivelmente ela não aceitou ainda o pai e também tem problema com o seu pai. Então isso é rigidez. Por que dói o lado esquerdo? Porque o lado esquerdo é passividade, é aceitação, é compaixão, é fluidez. Ele não admite essa força toda. Compreende? Gente, eu ia falar de filhinhos da mamãe, filhinhos do papai, mas não falarei, porque eu nem percebi. Mas já deu a nossa hora, tá? Então, se vocês quiserem, depois que eu desligar a live, eu não consigo mais ver as perguntas, eu acho. Mas é mais ou menos isso aí. Então, tem muita coisa de pai. Eu vou fazer, né, a próxima live sexta-feira, às 10 horas. Então, falaremos de filhinho da mamãe, filhinho do papai, né, desse equilíbrio da força do masculino e a realização profissional. Então, falaremos ao longo desses dias. Sempre segunda-feira e sexta-feira, às 10 horas. Mandem, curtam, mandem essa live para as pessoas que você acha que pode se beneficiar dessa informação. E gratidão para quem ficou comigo até agora. E espero vocês na próxima aula, que continua de pai. Obrigada, gente. Até mais.